Sem mimimi, sem edição, mais uma vez, esse tipo de vídeo que você já sabe. É simplesmente dar o play na câmera e soltar o verbo. Diretamente aqui da Guatemala, num dia chuvoso, estou aqui no hostel. Mas, como eu já disse, este não é um canal de viagens, este é um canal de relacionamentos. E o que eu quero falar sobre hoje é direto e reto. Tanto para homens quanto para mulheres. Mas, de certa forma, pode ser lidado mais para os homens esse vídeo. Dinâmicas de conversa. Tive recentemente uma conversa em uma das mentorias de exatamente o que você deve falar, como você deve conversar. E aqui eu vou dar duas dicas básicas e uma um pouquinho mais avançada. A primeira dica básica de conversa, de dinâmicas de conversa que você deve ter na ponta da língua é simplesmente essa estrutura. Pergunta, resposta, observação e conexão. Muitas pessoas acabam numa conversa, parece que é uma entrevista. Pergunta, pergunta, pergunta e no final da noite você tem um monte de dados, um monte de respostas e você não fez nada com elas. Quando você está numa conversa, você tem que se conectar com a pessoa. Então você pergunta algo, ela te responde, você faz uma observação sobre aquilo que ela te falou e depois você se conecta com ela, falando exatamente algum ponto que você tem semelhante, algum ponto que se conecta parecido com o que ela falou ou com o que ele falou, para que vocês possam desenhar semelhanças e assim acabar se conectando até o final da noite. Então, outra vez, pergunta, resposta, observação e conexão. Bem simples. A segunda dica é simples também. Você deve fazer suposições. O que eu quero dizer com isso? Você tem que supor coisas. A pessoa falou que trabalha com computadores. Fala assim, você deve ser aquela pessoa que é rapidinha para fazer a conta quando chega a conta no final da noite, né? A pessoa falou para você que ela trabalha com marketing. Fala assim, você já está tentando me vender alguma coisa aqui. Seja o que seja, faça suposições. E quanto mais absurdas elas forem, mais engraçadas, mais dinâmicas de conversa você vai acabar criando. Faça suposições. Suposições são muito produtivas em qualquer tipo de conversa, seja com os seus amigos, seja com a gatinha, seja com o gatinho, seja com um chefe, né? E muitas vezes você vai errar nas suposições, mas é justamente através dos erros que a conversa vai se desenvolver e vocês vão acabar conhecendo um ao outro. E por último, a dica um pouco mais avançada, que é justamente quando você já dominou esse e outros aspectos de dinâmicas de conversa, você vai começar a notar que você consegue fazer as outras pessoas falarem muito mais do que você na conversa, porque você é uma pessoa interessada, e uma pessoa interessada é uma pessoa interessante. Porém, como nem todas as pessoas têm essa facilidade e essa habilidade para ter conversas e desenvolver ideias, você vai se encontrar nessas posições onde você vai acabar não falando muito sobre você. E é justamente nesse momento que você fala o quê? Já fez algumas 2, 3, 4 perguntas, já conheceu um pouco a pessoa, você literalmente, naquele momento que você está sentindo a conversa cair um pouco, você vira para a pessoa e fala, bom, agora é a sua vez de me perguntar algo. Sim, pode parecer um pouco estranho, pode ser, como assim eu vou te perguntar algo? Você fala sim, suponho que você também quer me conhecer, que você deve ter curiosidade sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu faço, sobre o que eu não faço, sobre o que eu já fiz, sobre o que eu quero fazer. Então, nesse momento, você simplesmente, no meio da conversa, fala, peraí, agora é a sua vez de me perguntar alguma coisa. Então, essas são as dicas de hoje. Se você quer aprender essas dicas com mais profundidade, com mais clareza, saber usar exatamente as palavras, as perguntas, as respostas, as conexões, as observações, eu não poderia recomendar suficiente, mais uma vez, a mentoria Sem Mimimi, que dentre essas dicas existem outras muitas maneiras que você pode se conectar com as pessoas. E outra vez, isso não é nenhum tipo de técnica. Isso é habilidades sociais, habilidades de conversa, habilidades de conexão. Mais uma vez, mentoria Sem Mimimi. Aqui foram as dicas de hoje, diretamente da Guatemala. E como sempre, no mimimi, sem mimimi.